Paz do Senhor a todos, bom dia. É sempre um prazer estar com vocês, ouvindo o Fernando, ouvindo os irmãos, glorificando ao Senhor, ouvindo a voz do pastor Guerra, que hoje eximiu-se da sua presença, da imagem, mas está em voz, com a sua voz no meio de nós. É sempre um prazer e eu quero trazer uma palavra hoje. Eu até falei com o Manuel um pouquinho, o pastor Manuel, um pouquinho antes de começar. Falei, rapaz, eu não sei se a palavra está comigo. Ele falou, é bom que não está com você, ela está com o Espírito Santo. E hoje eu queria trazer uma reflexãozinha. Eu não sei o tempo que levará, mas é uma simples reflexão. Como no culto de ensino da nossa igreja eu tenho estudado com os irmãos Davi, a história do rei Davi, eu tenho pregado ultimamente muito a respeito dele, né? A respeito de Cristo na história de Davi, do Evangelho na história de Davi, e é isso que eu quero compartilhar rapidinho nessa manhã. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 23. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. A gente vai ler do 10 em diante. Primeiro Samuel 23, 10 em diante. Orou Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. A história de Davi, ela é muito parecida com a nossa. Desde o seu chamado até a sua morte, a história do rei Davi, o segundo maior rei da história de Israel, só atrás do rei Jesus. Nunca nos esqueçamos disso, o maior rei é Jesus. A história de Davi é parecidíssima com a nossa. Uma hora ele é desprezado pelos irmãos, do nada Deus opera um milagre na vida dele e ele recebe a bênção de ser elevado a algum posto. Depois ele é honrado por ser um grande guerreiro, destrói um grande inimigo. Na outra vez ele está sofrendo inveja, na outra vez ele está sofrendo afronta. Algumas vezes ele teve que fugir, se esconder da batalha. Algumas vezes ele foi traído. Algumas vezes ele ajudou e recebeu mal em troca. Algumas vezes ele mentiu. Em duas dessas vezes, a mentira dele e o erro dele gerou mortes por causa da palavra dele. Ele cobiçou aquilo que não era dele, fez o censo que não era para fazer, desobedecendo a Deus, recebeu o castigo, teve problemas familiares com seus filhos, problema na sua casa, não soube lidar, perdeu o posto do reino. Enfim, não parece a nossa história? Parece a história de Davi, parece a história do ser humano normal, do ser humano comum. Altos e baixos, erros, acertos, pessoas sofrendo consequência dos nossos erros, nós sofrendo as consequências dos erros dos outros. A vida de Davi é o reflexo da nossa vida, da vida do ser humano. Uma vida atabalhoada, em que a gente tenta sempre fazer o certo e o melhor.
e que nem sempre a gente consegue, que às vezes a gente comete erros. Então, Davi é o exemplo para mim de que o homem segundo Deus, segundo o coração de Deus, não é aquele homem perfeito em andar no caminho certinho. É aquele que não se aparta de Deus e busca o arrependimento todas as vezes. Então, eu fico com uma segurança tremenda conhecendo a história de Davi, porque eu sei que se Davi conseguiu ser segundo o coração de Deus, nós temos chances de sermos agradáveis a Deus simplesmente pelo fato de crermos no Filho dele, buscarmos fazer o certo. Mas, e pastor, eu não consigo fazer o certo sempre. Para todos os momentos em que a gente não consegue fazer o certo, tem a graça de Deus. E a vida de Davi foi o maior exemplo da graça de Deus sobre o escolhido. Foi a graça de Deus o tempo todo na vida de Davi. Porque por nós mesmos, a gente olhando o que esse homem fez, grandes conquistas e grandes erros, a gente olha e fala, rapaz, não é possível não que ele vai fazer uma presepada dessa. Mas às vezes a gente olha a nossa vida e fala, rapaz, como é que eu fiz uma presepada dessa? Mas tanto para a vida de Davi quanto para a nossa, a tônica da nossa existência é a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, o amor dele, a entrega dele na cruz para sermos uma família. E é essa segurança que nós temos de um Deus que nos ama, de um Deus que nos perdoa e que vai guiar as nossas vidas com os nossos erros e os nossos acertos. Enquanto isso, ele vai nos aprovando nos nossos acertos e nos corrigindo, porque ele nos ama. Então, se ele nos ama, ele nos corrige, e a graça do Senhor não vai faltar durante toda a nossa vida. Essa história de Davi, a história da vida dele, é o exemplo de que a graça do Senhor não nos faltará um só segundo. Pois bem, tendo dito isso, eu quero falar a respeito do trecho que nós lemos. Davi foi escolhido para ser o futuro rei de Israel, mas por enquanto ele tinha algumas coisas que ele precisava ser corrigido por Deus antes de subir ao trono. Algumas o Senhor corrigiu antes de Davi subir ao trono, e outras Deus foi corrigindo enquanto Davi estava no trono. E esse processo de correção de Deus nas nossas vidas, às vezes nos gera confusão e às vezes nos gera um certo desânimo. Mas entre o chamado de Deus na vida de Davi no pasto até o palácio, houve um processo de lapidação. Entre o nosso chamado e a promessa, há esse processo de lapidação nas nossas vidas. É Deus tirando aquilo que ele não quer na gente. E no meio da perseguição, enquanto Deus ensinava Davi a confiar somente nele, quando Davi já não tinha mais família para ajudar, quando Davi já não tinha mais a sua esposa, quando o seu amigo Jonathan já não conseguia mais ajudá-lo, quando o sacerdote já não podia fazer mais nada por ele, quando não tinha mais ninguém, quando ele já tinha procurado seus inimigos para tentar, olha o desespero de Davi, para tentar encontrar refúgio nos inimigos. Quando Davi estava sozinho, é que se deu essa passagem que nós lemos. A gente vê, o pastor Guerra leu um salmo hoje no começo, a gente vê Davi muito bonito escrevendo: o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. E é lindo a gente ler isso, mas a gente lendo a vida dele vê que ele buscou refúgio e fortaleza em muitos outros, sem ser Deus, nos seus inimigos, em Aques, nos seus inimigos filisteus. Davi, esse Davizinho, eu não sei não. Quanto mais eu leio esse Davi, mais eu acho ele parecido comigo. Mas, enfim, e estava Davi nesse momento aqui, quando ele está fugindo de Saul, se escondendo, com alguns homens só junto dele, passando por dificuldades. E aí ele ouve, no momento de dificuldade, que
Os filisteus estavam destruindo uma cidade chamada Keila. E ele consulta o Senhor perguntando, e aí, Senhor, eu vou e vou matar os filisteus e livrar Keila? E Deus diz, vai. Olha só, capítulo 23. Davi, num momento de dificuldade, Davi, num momento de problemas, se coloca à disposição do Senhor para ajudar outros. Se eu pedir para levantar a mãozinha aí na telinha, quem tem problemas na vida, acho que todo mundo vai levantar a mão, não vai? Alguns vão querer levantar o pé, as duas mãos, os dois pés, e assoviar ainda, dizendo, eu tenho. E quando a gente está passando por uma dificuldade, tudo que a gente quer é que ela se resolva. E, por vezes, no momento da nossa dificuldade, a gente acha que a gente não pode ser a solução da dificuldade de outras pessoas. A gente se encapsula nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas angústias, e esquece que a gente é instrumento de Deus para socorrer o próximo. A gente esquece que a gente é ferramenta de Deus para resolver problemas e abençoar outras vidas. Davi, no momento de dificuldade, fugindo do homem mais poderoso do seu país, de Israel, quando ele sabe que os seus irmãos estão sofrendo um ataque dos filisteus, ele chega para Deus e fala, Deus, eu vou juntar meus homens, eu vou subir a guerra e eu vou matar os inimigos do meu povo. E Deus diz, vai, filho, vai. Quando Davi comunica os homens dele, fala assim, é o seguinte, gente, junta todo mundo aqui, faz favor. Seguinte, nós vamos ali em Keila, nós vamos matar uns filisteus. Os homens que estavam com ele falam, você está louco, Davi, a gente tem medo de ir para lá. A gente está indo fugindo de Saul e você quer ir na direção de Saul. A gente tem um problema e você está querendo ajudar outras pessoas com problema, Davi. Você está doido? Davi consulta o Senhor e o Senhor fala, vai, dispõe-te. Eu dou os filisteus nas tuas mãos. E essa é uma parte importante da vida do cristão. Eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pisar serpentes, escorpiões. Se beberem coisas envenenadas, não vos fará mal algum. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado do cristão é, com o poder do Espírito Santo, e por todo mundo resolvendo problema, libertando as pessoas, curando, ajudando, transformando, mudando a história daqueles que se colocam nos nossos caminhos, no caminho da vida. Isso não quer dizer que a gente não vá ter dores, problemas e dificuldades, mas Jesus não menciona isso, ele só fala, vai fazendo. Em qualquer parte, em qualquer circunstância da tua vida, o teu chamado é esse. Prega o evangelho, cura, liberta, transforma. Vocês estão protegidos contra o mal. Vocês estão protegidos contra o envenenamento. Vocês estão protegidos contra a serpente. A serpente, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Vai. É o paralelo com Davi aqui, Deus dizendo, vai, Davi. Vai, Davi. Vai batalhar as guerras do Senhor. Vai, guerreiro. E aí Davi, quando ele ouve Deus dizendo, vai, porque eu dou os filisteus nas tuas mãos. Ou seja, Deus está dizendo, Davi, você está com um problemão. Eu estou te mandando ir. E vai, que eu vou resolver o problema deles. Ah, Deus, como o Senhor é engraçado. Quer dizer que o homem estava passando um aperreio. O Senhor manda ele resolver o problema dos outros e diz que a solução que está com o Senhor é do problema dos outros. Deus é bom.
Enquanto a gente faz a obra dele, às vezes ele não resolve os nossos problemas. Às vezes, depois de fazer a obra do Senhor, a gente volta para casa, o problema continua. A solução da humanidade está nas mãos dos cristãos. Davi sobe, Davi guerreia, Davi mata os filisteus e livra a cidade de Keila. Davi é usado com seus homens para resolver os problemas dos keilianos, keilienses, sei lá como que se chama, o cidadão de Keila. E Davi é instrumento de Deus. Davi é usado por Deus. Davi é socorro daquele povo. Só que ele continua com um grande problema. A gente é o socorro. A gente tem esse papel de ir orar e as pessoas serem transformadas. A gente tem o papel de orar e Deus curar as pessoas, talvez enquanto a gente ou algum amado ou amada nossa, filho, esposa, marido, filha, sobrinho, permanece enfermo. A gente tem o papel de expulsar demônios de pessoas, enquanto a gente sofre retaliações do inferno e tem a nossa vida, às vezes, um pouco chacoalhadas. Porque, embora ele não possa tocar em nós, às vezes ele causa situações em que nos desestabiliza emocionalmente. A gente tem a obrigação de orar e ver pessoas prosperando, enquanto às vezes a gente não tem tudo que a gente gostaria de ter na nossa despensa. A gente tem a obrigação de ministrar a paz e levar a paz de Deus aonde a gente chega, enquanto às vezes situações das nossas vidas não estão em paz. Às vezes a gente está igual Davi em Keila, indo para o olho do furacão, livrando um povo, resolvendo um problema que não é nosso. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Olha só, Davi livra aquela cidade. Saul ouve dizer que Davi fez o que fez e estava lá. O que Saul fala? Matei. Vou pegar Davi agora. Quando Davi ouve dizer que Saul está indo, ele fala, Deus, ele consulta Deus. Saul está mesmo vindo? Ou seja, eu fui instrumento do Senhor, eu fui usado pelo Senhor, eu resolvi o problema dos outros. É verdade que o meu problema está vindo de encontro a mim? É isso mesmo, Senhor? Deus fala, positivo e operante, Davi, está indo. Até aí nada de estranho, ele já estava fugindo, uma fuga a mais, uma fuga a menos. Só que agora ele faz uma pergunta. Senhor, esse povo que eu acabei de ser instrumento, esse povo que eu acabei de ajudar, esse povo pelo qual eu me arrisquei, revelei minha posição, arrisquei minha vida, esse povo em que, como disse Jesus, eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos, esse povo pelo qual eu enfrentei o perigo, eles vão ser capazes de me entregar nas mãos do meu inimigo, eles vão ser capazes dessa ingratidão e, por medo, virar as costas para mim. E aí Deus responde o quê? Vão, Davi. Vão. Tu não escreve aí que eu sou o teu socorro e o teu baluarte? E Davi estava a ponto de ser traído e entregue à morte pelo povo que ele ajudou. Eita! Gostoso, né? A gente tem que estar pronto para isso, para estender as mãos, para ajudar, para fazer o bem, para orar.
para receber um tapa no rosto e virar outra face. Por amor a Ele, a gente é entregue à morte todos os dias. E vão chegar, todo mundo vai ter uma história de ingratidão. A ingratidão do povo de Quem não foi por ingratidão mesmo, a traição foi por medo. Mas, enfim, a gente tem que saber que na caminhada cristã, no exercício do ministério, e não estou dizendo de pastor, de bispo, de apóstolo, de querubim, de nada disso, estou dizendo de cristão, de servo, de filho de Deus, que prega o mundo e é luz, sal da terra e luz do mundo, onde quer que esteja, a gente vai encontrar traições. A gente vai ajudar pessoas a receber punhaladas. A gente vai estender a mão, restaurar vidas, e as pessoas, sem gratidão nenhuma, virarão as costas e nos deixarão. Não tem problema. E é um alerta que eu quero fazer para a gente, porque quando você ouvir rumores de que vai melhorar, que a igreja vai assumir o poder, de que vai tudo ficar bem, não vai. Está chegando um tempo das ovelhas serem separadas dos bodes. Está chegando um tempo da igreja brasileira e no mundo de só ficar mesmo quem é do Senhor. Está chegando o momento da gente ser entregue como libação pelo nome do Senhor. Parece que eu já antevejo pastores sendo presos simplesmente por pregarem a verdade do Evangelho. Já está chegando o tempo de pessoas serem demitidas porque professam a fé em Cristo Jesus, porque têm opinião do que é certo, do que é errado, do que a verdade da palavra nos diz. Não se enganem. Esse tempo está chegando e é necessário que ele chegue. É necessário que esse tempo chegue. Está chegando o tempo da gente estender a mão para alguém no emprego e orar pelo casamento daquela pessoa e o casamento ser restaurado. E talvez depois a gente ser demitido porque professou a fé em Cristo. Eu tenho um exemplo de uma amiga, enfermeira, chefe de enfermagem, que enquanto cuidava de uma criancinha no último estágio já de doença, orava pela criança, orava pela mãe, pela família, para Deus consolar, para Deus dar força. A família era muito grata, mas parece que a instituição hospitalar da qual ela fazia parte, mesmo sendo cristã, não concordava. E ela foi demitida só porque orou. Ela ajudou e foi demitida. Jesus disse que a gente no mundo vai ter batalhas pelo nome dele. A função da gente vai ser pregar, curar, transformar, libertar, levar o nome de Cristo onde quer que a gente vá. Mas no caminho vai ser isso. Umas pessoas vão ser gratas. Vão ser igual os 600 homens que estavam com Davi. Vão proteger, vão ajudar, vão ficar junto. Outras vão virar as costas para a gente. E o resumo de tudo que eu tenho dito é que essa história de Davi, como é a nossa vida, é como é o nosso ministério. Não interessa o que a gente está passando. O que interessa é o chamado que Deus tem para a gente. Como a gente diz lá na nossa igreja, é momento, às vezes, da gente colocar a nossa dor no bolso e cuidar da dor do próximo. Deus cuidará da nossa. Vão ter momentos nas nossas vidas em que a gente vai fazer o bem, iluminar as trevas. E a gente vai perguntar para Deus, oh Deus, por que isso? Jesus veio, destituiu-se da sua glória, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, desceu nessa terra para viver como nós, curou
transformou, libertou, mudou a vida, mudou a humanidade, mudou a história. Foi traído e foi morto, mas ressuscitou. É o exemplo de que, cumprindo a vontade de Deus, mesmo que soframos perseguição na sexta-feira da angústia, tem sempre o domingo da ressurreição. Fazendo a vontade de Deus, não importa o que nos façam. A gente pode se entristecer de noite, mas a alegria vem pela manhã. Do domingo da ressurreição, da manhã da glória do Senhor. É só um aviso para a igreja. Eu gosto muito da frase de um pastor, e se desse a louca na igreja e ela resolvesse ser igreja? Se a gente resolvesse pregar mesmo, levar a palavra onde quer que a gente esteja, se a gente tivesse por orgulho sofrer xingamentos e perseguições pelo nome do Senhor. Esses dias, na minha parentela, quando eu ouvi uma piadinha a respeito do evangelho, da minha obra, não da obra de Cristo, mas sabe quando você faz algo e ouve, é crente? Eu fiquei triste, mas depois falei, não tem que ficar triste não, é isso aí. É isso aí. Os apóstolos, eles tinham orgulho de quando eles eram xingados, agredidos. Graças a Deus, no nosso país, a gente não é agredido. Ainda. Poxa, quando alguém nos ofender por causa do evangelho é motivo de alegria. Porque compartilhar o sofrimento de Cristo é motivo de que a gente está no caminho certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei, eu não conheço a maioria de vocês de perto, não. Eu conheço muito bem o Manuel, um grande corintiano. Conheço um pouco o pastor Guerra. Conheço um pouquinho o Sester, um grande sambista. E eu não sei quais são as dores e as dificuldades que alguns estão passando. Alguns eu sei, outros não. Vocês também não sabem as minhas dores, angústias, medos. Vai chegar um momento que a gente vai ter que guardar tudo isso para continuar servindo ao Senhor. Mas a recompensa por isso é muito boa. O problema de Davi foi resolvido pelo Senhor. O perseguidor, logo ali na frente, deixou de perseguir. Continuemos a fazer a vontade do Senhor, mesmo em meio a dores e dificuldades, que logo, logo o Senhor vai colocar fim às nossas dores e dificuldades. Enquanto a gente faz a obra de Deus, Deus vai cuidando da gente. Enquanto a gente vai prosseguindo no Evangelho, enquanto a gente vai levando a carne à servidão do Espírito, Ele vai cuidando da gente, Ele vai cuidando dos nossos, Ele vai cuidando das nossas preocupações, Ele vai cuidando daquilo que nos aflige. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar do Senhor na tua família, não. Na tua parentela. Está no momento da gente espalhar essa palavra, porque dentro em breve esse céu vai se romper. O Rei dos Reis virá nos buscar e aí já não vai ter mais tempo. Eu não sei quando ele vai vir. Podia ser agora. Podia ser agora, nesse exato momento. Quanto mais demora para ele vir, mais triste eu fico, porque eu quero voltar com ele para a pátria da qual nós somos, que nós não somos daqui. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Quem tem mania de querer juntar tesouros aqui, né? Receber os bens aqui, né? A gente não é daqui, não. A gente é muito doido para ser desse mundo. A gente é um povo muito alegre, festivo, para ser desse mundo que jaz no maligno. Mas calma, dentro em breve o Senhor romperá esse céu aí e transformará tudo, novo céu, nova terra. Enquanto isso, vamos colocar as nossas dores no bolso, apresentar diante do Senhor, porque Ele vai resolver, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar. Enquanto isso, vamos sendo instrumentos do Senhor na vida de quem está em volta da gente. O que isso vai causar, pastor? Ingratidão,
gratidão, dor, alegria, tristeza, felicidade. A gente vai experimentando esse mix de sentimentos. Mas o que importa é como Jesus disse, quando perguntaram para ele, você é o Messias ou devemos esperar outros? Os discípulos de João Batista perguntam. Ele, olha, importa não. Importa é que os coxos andam, cego vê, o surdo ouve e aos pobres é pregado o reino dos céus. Essa é a nossa missão. Deixa quem quiser falar que fale. Segue o jogo. Deus abençoe a vida de vocês. Manuel, se quiser acabar, já pode.